paz, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, por gentileza. Vamos orar. Deixa eu orar sozinho não, tá bom? Senhor Deus, nós queremos ser grato a Ti pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos reunidos junto com a Sua igreja, Deus, junto para adorarmos ao Senhor, para lermos, ó Pai, uma porção da Sua palavra. Senhor querido amado, que o Senhor venha nos instruir, nos ensinar para a glória do Seu santo nome. Ó Deus, contempla a vida de cada um que aqui está, contempla quem estiver chegando, ó Pai, quem está vindo do serviço. Ó Deus, nós queremos Te louvar, ó Pai, por esta oportunidade ímpar de nos assentarmos e aprendermos mais de Ti. Senhor, Tu tem liberdade nesta casa, tem liberdade nesse ambiente. Toma, Pai querido amado, o Teu servo nesse momento e fala aos nossos corações como lhe apraz. É o nosso desejo, desde já nós Te agradecemos. Amém. Muito obrigado, pode se sentar. Vem para cá, pastor Danilo. Em nome de Jesus, nós vamos receber o pastor Danilo hoje, que vai ser o orador desta noite, amém? Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3, verso 13 ao 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 3, verso de número 13 ao 19. Glória a Deus. Está escrito assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Em Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos estão as 4 listas dos discípulos que Jesus escolheu. Em Mateus, Marcos, Lucas
e Atos estão as 4 listas dos discípulos que Jesus escolheu, com uma ressalva: a lista de Atos não convém ou não contém o nome de Judas, pois este já havia sido morto. Vamos ler a primeira lista, o local que está a primeira lista. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10. A partir do versículo de número 1. Mateus 10, a partir do versículo de número 1. A primeira vez no Evangelho aonde aparece a lista dos 12 homens que Jesus escolheu para estar mais próximo dele é aqui em Mateus capítulo de número 10. Se você procurar um momento anterior a esse, aonde se encontra o nome dos 12, você não encontrará. Aqui é a primeira vez aonde o nome dos 12 aparece em uma lista. Eu não vou precisar ler novamente, porque é os mesmos nomes que eu li em Marcos capítulo de número 3. Então você vai escrever no seu papel, primeira lista. Você vai escrever aí no seu papel, primeira lista, Mateus capítulo 10, verso 1 ao 4. Você vai escrever aí, se não estiver com papel e uma caneta, pode digitar. Primeira lista, Mateus capítulo de número 10, verso 1 ao 4. A segunda lista é exatamente aonde nós lemos, Marcos capítulo 3, verso 13 ao 19. Então a primeira lista que o Novo Testamento apresenta dos discípulos, Mateus capítulo de número 10, verso 1 ao 4. A segunda lista, Marcos capítulo 3, verso 13 ao 19. Nós iremos ler a terceira agora. A terceira lista é Lucas capítulo 6. E você pode conferir aí. Lucas capítulo 6 é a terceira lista apresentada pelo Novo Testamento dos discípulos que Jesus escolheu para serem seus apóstolos. Confira comigo se o verso 12 ao 16 é a terceira lista. Lucas 6, verso 12 ao 16. E aconteceu naqueles dias, subindo ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes que eu continue lendo, uma nota de rodapé. É interessante aqui que quando a gente ouve a expressão discípulo, a gente presume que era só os 12, Mas na realidade, Jesus tinha muitos discípulos. 12 eram os apóstolos. Eu posso fundamentar isso em João capítulo 6, quando diz assim: depois daquele discurso, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Então isso significa que ele chamou os 12 primeiro para a salvação, né? João 1, quando o André passa um dia com ele, depois o André volta para suas ocupações diárias. Então, o primeiro chamado em João 1 é o chamado da salvação. Depois, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina em Lucas 5 que ele chama eles para serem discípulos. Quando Pedro abandona o barco ali é para ser discípulo. E essas listas que nós estamos lendo é quando Jesus chama eles para serem apóstolos. Se a gente não tiver esse equilíbrio aqui, esse discernimento, a gente pensa que o Evangelho está se contradizendo, né? Quando foi que Jesus chamou os discípulos? Foi em João 1,
quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles seguiram, ou foi em Lucas 5, na questão da pesca, ou foi aqui nessas listas. Na realidade não existe contradição, é porque ele chamou para a salvação, João 1, depois chamou para ser discípulo, que era bem mais do que 12, depois chamou para apostolado, que era 12. Então ele chama João 1 para a salvação, Lucas 5 para ser discípulo, e nesses textos que nós estamos lendo para serem apóstolos. Por isso que a Bíblia diz aqui, no verso 13, eu vou repetir: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então dar-se a ideia já fundamentada que era mais de 12. Aí escolheu 12 a quem deu o nome de apóstolos. Então essa aqui é a terceira esfera do chamado para a salvação, para ser discípulo e para ser apóstolo. Verso 14: Simão, a quem também chamou Pedro, e a André seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, que o traiu. Então até aqui tudo bem? Primeira lista, Mateus 10, verso 1 ao 4. Segunda lista, Marcos 3, verso 13 ao 19. Terceira lista, Lucas capítulo 6, verso 12 ao 16. Anote aí, porque você vai precisar daqui a pouco, quando a gente for entender por que ele escolheu esses 12. E a última lista está em Atos capítulo 1, que é a quarta lista apresentada pelo Novo Testamento. Atos capítulo de número 1. Eu repito, a diferença dessa lista é que Judas não está, porque Judas já estava morto. Capítulo de número 1 de Atos, verso de número 13. Atos 1:13. Então subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelotes e Judas filho de Tiago. Então nós temos aqui as 4 listas que o Novo Testamento apresenta sobre os discípulos que se tornaram apóstolos. Essa lista aqui só não contém o Judas Iscariotes. Com base em Marcos, nós vamos abordar a lista de Marcos. Vamos retornar lá em Marcos. Marcos capítulo de número 3. Vamos retornar lá. E agora você vai precisar bastante aí do seu papel e da sua caneta. Marcos 3, 13 ao 19. Eu gostaria que você escrevesse aí o nome dos 12 discípulos. Escreve um abaixo do outro, por favor. Ou você que está com o seu celular ou seu aparelho, por favor, escreva aí o nome dos 12 discípulos. Por gentileza, eu aguardo você escrever. Pode olhar na Bíblia aí, verso 13 ao 19, e escrever o nome dos 12 discípulos. Licença. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pisos aqui, de lá até aqui. 12 pisos. Vamos lá. Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que este grupo de 12 discípulos são divididos em 3 grupos de 4. Você vai perceber que esses 12 discípulos são divididos em 3 grupos
de 4. Vamos lá. Como é o nome do primeiro discípulo na lista aí? Por gentileza, você pode falar, não é uma pergunta retórica. Como que é o nome do primeiro? Simão Pedro. Na realidade, ele tem 3 nomes. 3 nomes. O nome latino dele, o nome romano dele é Cefas. O nome judaico dele é Simão. E o nome grego que Jesus deu foi Pedro. Pedro. Então, vamos ficar com Pedro. Qual é o nome do primeiro discípulo? Pedro. Do segundo? Terceiro. E o último? Aqui do quarto. O quarto. Vamos lá de novo? Os 4 primeiros discípulos. Você pode olhar na Bíblia aí. O nome do primeiro? Pedro. Pode falar, irmãos. Vamos lá? Nome do primeiro. Segundo. Terceiro. E o quarto? André. Vamos parar aqui. Olhe para mim, por gentileza. Vamos parar aqui. Esse aqui é o primeiro grupo de 4. E este grupo aqui tem um líder, que é o Pedro. Sempre que esses aqui aparecerem no Evangelho, o Pedro está perto. Sempre. Por que que o Pedro diz: se é o Senhor, deixa aí ter contigo por cima das águas? Por que que o Pedro diz: a multidão de perto te oprime? E como é que o Senhor diz: quem te tocou? Por que que o Pedro disse: eu irei contigo até a morte? E todos falaram a mesma coisa. Porque o Pedro, ele é o porta-voz dos 4 e ele é o porta-voz dos 12. Ele é o porta-voz dos 4 dos 12. Ele é o líder desses 4. Ele é o líder dos 12. E por que esse grupo aqui, pastor? Por que esse grupo? Porque esse grupo é o que mais aparece. Dos 12, os que mais vão aparecer em todas as passagens neotestamentárias é Pedro, Tiago, João e André. Então há essa divisão de 4 aqui, a primeira, porque eles são os que mais aparecem. Então vamos engessar aqui, ou invernar. Nós temos o primeiro grupo, e o nome do líder do primeiro grupo é como, irmão? Pedro. E ele lidera quem? E André. Aqui. Agora vamos para o segundo grupo, o grupo intermediário aqui. Intermediário. Como é o nome do primeiro aí? Que na verdade é o quinto, né? Mas é o primeiro do segundo grupo. Felipe. Ele é o líder do segundo grupo. Todas as vezes que alguém do segundo grupo vai falar com Jesus, vai conversar com Jesus, Felipe é quem intermedia a fala. Felipe é quem vai à frente. Pastor, e por que esse grupo, e por que ninguém desse grupo está aqui no primeiro? Porque o pessoal desse segundo grupo não aparece tanto como esse. Na realidade, essas divisões aqui são de aparecimento, de passagens em que eles aparecem. Por que esse grupo está aqui? Porque aparece mais. Por que esse grupo está aqui? Porque aparece, mas não aparece tanto como esse. E por que esse grupo está aqui? Porque esse grupo quase não aparece. Então é por quantidade de passagens de serem mencionados no Novo Testamento. Esse aqui aparece muito, esse aqui aparece, mas nem tanto quanto esse, e esse aqui quase não aparece. Então o nome desse líder aqui, que é o quinto nome dos 12, mas é o primeiro aqui do segundo grupo, é Felipe. E ele lidera quem? Ele lidera esses 4. Bartolomeu, se você quiser anotar, Bartolomeu é o mesmo Natanael, tá? Bartolomeu é o mesmo Natanael. Vamos para o último grupo. Como é o nome do líder do último grupo? Que é o 9, não é verdade? É o 9 discípulo. Como que é o nome dele? Tiago, que não é o Tiago. Na realidade, a Bíblia apresenta vários Tiagos. Por exemplo, vou parar aqui no Tiago, já volto. O penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, chama-se Judas.
quem escreveu aquele livro não foi Judas Iscariotes nem Judas Tadeu. Tem uma epístola na Bíblia que foi a última a ser aceita. Foi o último livro a ser aceito no cânon sagrado. E o que mais os homens não queriam aceitar, que foi a epístola de Tiago. Quando foi passar lá no concílio de Nicéia para os livros serem aceitados, o livro mais difícil de ser aceito foi a epístola de Tiago. Só que a epístola de Tiago não foi escrita pelo Tiago, discípulo. Pastor, mas o Tiago, discípulo, não morreu lá em Atos 12, verso 2? E o Judas Iscariotes não se enforcou, a corda arrebentou. E na verdade o Judas não morreu enforcado, mas a corda arrebentou e ele caiu ribanceira abaixo e as estranhas dele se abriram. Está escrito em Atos 1 isso. Ele não morreu enforcado, a corda arrebentou e as entranhas dele se abriram de despenhadeira abaixo. Se o Tiago, eu estou falando aqui da questão do Tiago, abri uma aspas. Se o Tiago, que nós conhecemos aí, não foi quem escreveu a epístola de Tiago, e não foi o Judas Iscariotes quem escreveu. Jesus teve 4 irmãos e 3 irmãs. Jesus teve 4 irmãos e 3 irmãs. Vamos descobrir o nome dos irmãos de Jesus? Vamos lá em Mateus 13, abre lá, por favor. Mateus 13. Vamos descobrir o nome dos irmãos de Jesus. Dos irmãos de Jesus. Eu não vou lhe apontar o versículo, acha aí, tá bom? Eu vou lhe ajudar, tá depois do 40, tá? Tá depois do 40. Acha aí o nome dos irmãos de Jesus. Acha aí. Eu vou te ajudar mais ainda, tá depois do 50. Isso, tá depois do versículo 50. Quando você achar, não precisa falar em som alto, tá bom? Só anota no seu papel, nas suas anotações aí, o nome dos 4 irmãos de Jesus. Está aí, o nome dos 4 irmãos de Jesus está aí. E você que já achou, você há de conver comigo que está escrito aí que ele tinha 2 irmãos, um chamava Tiago, outro chamava Judas. Quem foi que escreveu a epístola de Judas e quem foi que escreveu a epístola de Tiago? Foram os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Então a Bíblia apresenta vários Tiagos. A Bíblia apresenta vários Simões. Bom, então aqui, retornemos aqui. Vamos falar para quem não encontrou? Qual é o versículo? 55. 55 narra aí o nome, né, dos 4 irmãos de Jesus. Em segunda tradução ele teve 3 irmãs. Pastor, mas eu aprendi no romanismo que a Maria continuou virgem, que ela nunca teve filho. Eu aprendi no romanismo. Eu vou te mostrar um versículo na Bíblia que desconstrói tudo isso. A Bíblia diz assim: e nasceu Jesus, o primogênito de Maria. A palavra primogênito significa primeiro. Se ela tivesse tido um filho, só estava escrito lá: e nasceu Jesus, o unigênito de Maria. Vamos escrever algo? Escreva aí, por favor, no seu papel. De Maria, Jesus é o primogênito. E de Deus, Jesus é o unigênito. De Maria, Jesus é o primogênito. E de Deus, Jesus é o unigênito. Primogênito é primeiro. E unigênito é único. Então a Bíblia diz: e nasceu Jesus, o primogênito de Maria. Primogênito é primeiro, significa que ela teve mais filhos. E está aí o nome dos filhos. Os 4 aí, e segundo a tradição, mais 3 moças. Então nós já colocamos aqui os 8. E nós estamos agora aqui no último grupo que você disse-me aí, retornando a Marcos 3, né? Vocês estão aí no 13 de Mateus. Marcos 3, vamos voltar lá. O nome do líder do terceiro grupo é Tiago. Tiago menor, tem várias maneiras de identificar ele. E ele lidera quem? Vamos lá quem ele lidera? Ele é um nono, dos 12 ele é um nono. O líder daqui ele é um nono. Aí ele lidera os 3 últimos. O nome do líder é Tiago. Ele lidera quem? Vamos lá de novo? Vamos lá. Está em qual versículo? 18. 3:18. Vamos lá?
O Tiago, ele lidera 3 pessoas, que são os 3 últimos da lista. Como é o nome deles? Tadeu. Esse Tadeu aqui, aquela história antiga, muito respeito, muito respeito, muito respeito, muito respeito. É aquela história antiga das nossas mães, de Judas Tadeu. Lembra que nossa mãe falava Judas Tadeu? Era com referência a esse discípulo aí, que o romanismo canonizou, né? Então, esse Judas Tadeu aí. Então, o Tiago, ele lidera o Judas Tadeu, o Simão Zelotes e o Judas Iscariotes. Então, vamos lá de novo, vamos rebobinar aqui para a gente entrar no que a gente vai aprender aqui nessa noite. Vamos lá. O líder do primeiro grupo se chama, e ele lidera quem? Ok? Você anotou aí? Perfeito. O nome do líder do segundo grupo, e ele lidera quem? O nome do líder do terceiro grupo, e ele lidera quem? Isso. E quem é o líder geral, o porta-voz? Pedro. Pedro é o porta-voz dos 12. Quando precisa falar alguma coisa com Jesus, quem fala é Pedro. Vamos fazer o seguinte, um exercício rápido. Vamos falar aqui, pode olhar, vamos lá, 12, vamos lá, pode olhar aí no seu papel, vamos lá, nome do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º. Vamos aqui, por gentileza, com muito carinho. Vira a sua folha. Tenta escrever o nome dos 12. Vá lá, tenta escrever o nome dos 12. Pastor, eu não vou conseguir. Eu fiquei 2 anos gravando o nome dos discípulos, o nome das tribos, o nome dos livros. Eu trabalhei dos 18 aos 20 anos. Enquanto eu trabalhava, dava para trabalhar e ter uma folha assim na frente. Eu trabalhei na fábrica de reciclagem gravando todos os dias de segunda a sexta durante 2 anos. 2 anos. Nada acontece da noite por dia. Os exercícios repetitivos trazem a excelência. Nada acontece assim. Ninguém resolve correr hoje e amanhã corre uma maratona. Ninguém. Você começa devagar. Então vamos lá. Pega o seu celular aí ou a sua folha. Tenta escrever aí, sem olhar. Tenta escrever aí, o máximo que você puder. Pastor, eu só consigo 2. Respeite seu limite atual. Pastor, eu só lembro de alguns. Isso é muito bom para você. Tenta lá escrever. Escrever. E hoje, nessa oportunidade valiosa que o pastor me concede de estar falando aos irmãos, nós vamos estudar nos próximos 20 a 25 minutos os 4 primeiros. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os 4 primeiros. Bom? Vamos estudar um pouquinho sobre os 4 primeiros. Tentou aí na sua simplicidade, da sua maneira, do seu modo, tentou aí escrever o nome dos 12? Pastor, eu não consegui. O exercício repetitivo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os 4 primeiros do grupo.
O nome do primeiro é Pedro. Você pode escrever no seu papel? Pedro. Pedro. Escreva aí no seu papel. Pedro. 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 Nós vamos aprender duas coisas, dentre muitas. Ou melhor, vamos aprender três. Nós vamos aprender três coisas com Pedro. Três coisas. Primeiro, Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É a primeira coisa que nós vamos aprender com Pedro. Segunda coisa que nós vamos aprender com Pedro é a profecia ao contrário. Eu já explico. Profecia ao contrário. É o que nós vamos aprender com Pedro. E a terceira coisa que nós vamos aprender com Pedro é como corrigir alguém. Como corrigir alguém. Vocês podem anotar ou digitar? A primeira coisa que nós vamos aprender com Pedro é: Deus conhece meu passado, presente e futuro. Você pode escrever aí ou digitar? Faça isso, por favor. Primeira coisa que nós vamos aprender com Pedro é: Deus conhece o meu passado, presente e futuro. Segunda coisa que nós vamos aprender com Pedro é profecia ao contrário. Eu já explico o que é isso. Terceira coisa que nós vamos aprender com Pedro é como corrigir alguém. Na tratativa daqueles 3 anos e alguns meses que Jesus esteve com Pedro e Pedro esteve com Jesus, dentre muitas coisas que poderiam ser ditas aqui, enumeradas, explicadas, nós vamos aprender essas 3 coisas. Nós vamos aprender sobre Deus conhece o meu passado, presente e futuro. Nós vamos aprender sobre profecia ao contrário. E nós vamos aprender sobre como corrigir alguém. O primeiro ensino é simples. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. É simples. O primeiro é muito simples. João capítulo 1, verso 42. João 1, 42. João 1, 42. João 1, 42. Dentre muitas pessoas, minha irmã, dentre muitas pessoas que foram até Jesus, eu quero destacar 2 grupos para entregar algo que Deus mandou entregar para a irmã. O primeiro grupo de pessoas que foram até Jesus chegaram até ele e disseram assim: Senhor, essa minha perna está machucada, o Senhor pode curar? Ele dizia assim: está curado. Senhor, desse olho estou representando aqui as falas, desse olho eu não enxergo. Jesus, não, seja, Senhor, essa mão aqui ela não seja curada. Então esse grupo de pessoas foi até Jesus por elas. Mas o segundo grupo de pessoas que foram até Jesus chegaram até Jesus e disseram assim: minha mão está bem, meus olhos estão bem, eu estou andando perfeitamente, está tudo ótimo comigo. Na realidade eu não vim aqui por mim, eu vim aqui por alguém que não tem força para vir aqui. O Senhor só trabalha se a pessoa vier, ou se alguém vier pela pessoa, o Senhor trabalha também? Ele disse: eu também trabalho quando alguém vem pela pessoa. E Deus manda dizer para a irmã: continua vindo por algumas pessoas, porque enquanto a irmã vem por algumas pessoas, Deus está cuidando dessas pessoas lá do outro lado, diz o Senhor. Olha o verso 42, 1:42. Vamos ler todos juntos? 1:42 de João. 1, 2, 3. Olha o que ele disse. Tu és quem? Está falando do quê? Do presente dele. Tu és presente dele. Mas não para aí. Chama ele de filho de quem? Está falando do passado dele.
conheço teu pai. Mas não termina aí. Ele diz: tu serás chamado, conheço o teu presente, o teu passado e o seu futuro. Nesse versículo nos mostra que Jesus está na mão dele, com o nosso passado, presente e futuro simultaneamente. Então aí é onde você anotou a primeira lição, você vai colocar João 1,42. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Eu gostaria de lembrar a irmã, e não preciso ensinar isso, enquanto a irmã digita, que se no começo da caminhada Deus nos revela o que a gente vai passar, dificilmente a gente aceitaria a proposta. Então ele diz o que ele vai fazer, aonde a gente vai chegar, mas quase nunca o que a gente vai passar. Ele só faz uma promessa para a gente: eu estarei convosco. Ele não disse: eu estarei de segunda, conta comigo só de quarta, na terça à tarde estarei contigo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus manda lhe dizer que Ele nunca lhe prometeu facilidade. Ele te prometeu companhia, e passe o que a irmã passar, Ele está do teu lado. Ele manda dizer que tu vai chegar onde Ele te prometeu. Não tem sido fácil. Às vezes parece que o vento é mais forte do que a força da embarcação, mas Deus manda eu lhe dizer: eu não vou lhe abandonar, eu vou cumprir tudo o que eu lhe prometi. Primeiro, presente, passado e futuro. João 1,42. Nós vamos aprender agora sobre profecia ao contrário. Abra sua Bíblia em Lucas 22, por favor. Profecia ao contrário. Profecia ao contrário. Lucas capítulo 22. Nós estamos estudando um pouco sobre a vida dos 4 primeiros apóstolos. Lucas capítulo 22. Verso 31, a epígrafe diz: Pedro é avisado. Verso 31. 1, 2, 3. Segura. Nós podemos todos juntos ler o verso 33? Vamos lá? 1, 2, 3. O que é profecia ao contrário? Eu te explico. O que é profecia ao contrário? Como acontece a maioria das profecias? Como acontece a maioria das profecias? Aqui está o X. E o profeta, seja ele genuíno na sua fala ou não, está enxergando o X aqui e diz para ele: você vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter um ministério, vai ter uma estabilidade financeira. Então, o que o profeta está dizendo? Que ele está, esse X, ele está em um patamar, e que lá na frente ele vai estar num patamar maior. Essa é a ideia. Lá na frente ele vai estar num patamar maior. Agora eu quero que você imagine, com a sua licença, você sentado aqui, em um culto, adorando a Deus. E você abre os seus olhos e você vê um irmão sentado, de terno, gravata, Bíblia. E na hora que você abre os olhos, você vê ele com uma arma na mão,
com droga na mão, se prostituindo, e você faz assim: não, isso não é de mim. Quando você abre o olho, você vê novamente. O que é profecia ao contrário? A profecia, na maioria das vezes, ela vê uma pessoa aqui e ela ergue a pessoa. Só que a Bíblia também apresenta profecia ao contrário. Quando você vê alguém firme, a pessoa está firme, Deus te mostra ela afastada. Está aí. O Pedro está do lado de Jesus. Do lado. E Jesus disse: tu vai se afastar. Era a mesma coisa de eu dizer por irmão de terno e gravata, tomando ceia, dizimando, vindo em todos os cultos, que eu vejo ele afastado. Sabe o que vai dizer para mim? Se ele não me amaldiçoar, você está louco, desequilibrado. Ele não vai falar isso para mim porque eu não dou liberdade para ele. Ele só fala quem dá liberdade para ele. Ele pode falar por trás, mas na minha frente ele não vai falar porque eu não dou liberdade para ele falar assim. Mas ele nunca vai aceitar. Se ele não for bem ensinado. Se ele for bem ensinado, ele vai aceitar. Por quê? Porque existe algo que impede a profecia ao contrário, que é o devocional. São disciplinas espirituais diárias. Por exemplo, na hora que você vai dormir, você tem que dobrar o seu joelho para orar. Para o crente, você não adianta dizer para ele que precisa fazer algo. Você tem que explicar por quê. Não adianta você falar para o crente: você tem que fazer isso, tem que explicar por quê. Muitas pessoas acordaram hoje e não terão o privilégio de voltar para a cama. Seria pelo menos ingratidão da nossa parte chegar na beira da cama e não dobrar o joelho para agradecer por estar retornando. Existem cristãos que dizimam, tomam santa ceia, não faltam em culto, participam do departamento e têm pesadelos terríveis à noite. E pergunto todo dia por que tem pesadelo. Quando você dobra o joelho para agradecer pelo dia, você tem que fazer algo que eu chamo de consagração do sono. Você não é dono do seu sono enquanto está dormindo. Então, quando você está de joelho na beira da cama, você diz: Senhor, eu preciso repousar, porque amanhã ao levantar eu preciso oferecer ao meu Senhor um dia com uma saúde perfeita. Então, enquanto eu durmo, Senhor, cuida do meu sono. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 2, Ele dá o sono aos seus amados. Salmo 3, verso 5, deitei, dormi e levantei, porque enquanto eu dormia, o Senhor me sustentou. Então, quando você consagra o sono antes de dormir, o que acontece, pode ter até revelações fortes durante o sono, mas você não vai ter medo, porque o seu sono está consagrado e não pode ser profanado por Satanás. Na hora que você acordar, por gentileza, a partir de hoje, se você ainda não fizer, não coloque o seu pé no chão primeiro na hora que você acorda. Já escorrega da cama mesmo. Que a primeira coisa ao tocar o chão pela manhã seja os seus joelhos. Um dos puritanos disse que se você encontrar Deus pela manhã, dificilmente o diabo te encontrará durante o dia. Se o primeiro a ouvir a tua voz de manhã tem que ser Deus. Fala com Deus, sua higiene pessoal, sai na casa. Bom dia, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Pega o seu celular, manda mensagem para todo mundo da família: tenha um ótimo dia, Deus abençoe. E vai para os seus afazeres. Antes das refeições, café. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não precisa ser nesse molde. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero lhe apresentar minha esposa, meus filhos, minha mãe, o meu pai, minha sogra, a igreja que eu lidero como pastor. Eu estou diante desse alimento, quero lhe agradecer por tudo que o Senhor fez para que chegasse até a mim. Visito o órfão, missionário, a viúva, abençoa com a tua licença e permissão, eu participo. Pastor, por que eu tenho que citar minha mãe, meu pai? Por que eu tenho que orar antes das refeições? Qual é a ideia nutricional? Que você não precisa comer muito, você precisa comer de 3 em 3 horas, porque você se mantém alimentado. A mesma ideia é a espiritual. O diabo percebeu a hora que Deus vinha no Éden. Deus vinha na viração da tarde. O diabo foi tentar Eva e Adão na viração da tarde? Não foi, porque ele foi tentar eles no horário que Deus não estava. Então é no momento em que meu devocional está mais fraco que o diabo vai me tentar. O que eu faço?
eu vou me alimentando de horas em horas. Por isso que a Bíblia diz, Daniel 6,10, que durante 50 anos ele orava 3 vezes no dia e ele não aceitou ficar 30 dias sem orar. Por quê? Porque ele foi afunilando os períodos que ele teve com Deus para que não houvesse espaço. A viração da tarde que o Adão tinha, o Daniel fez em pedaços menores. O adversário não tinha espaço para entrar. Então, na hora do café, você está apresentando a sua mãe, o seu pai. Você não sabe o que eles estão passando lá do outro lado. E uma oração. Na hora do almoço, na hora da janta, o mês de agosto está aí, entrando. Você pode pegar o seu calendário quando chegar em casa hoje e marcar lá todos os dias que você vai jejuar no mês de agosto. Todos os dias que vai jejuar. Você pode abrir uma campanha na madrugada. É isso que impede que a profecia ao contrário aconteça. A profecia ao contrário é quando alguém está firme e você vê a pessoa se desviando. E essa pessoa tem que aceitar a palavra. Sim, ô meu irmão, você viu? Deus abençoe, ore por mim. E reforçar o devocional, ao invés de dizer, não, isso aí não é verdadeiro. Porque é verdadeiro. É possível alguém estar firme e Deus te mostrar a pessoa afastada. É possível alguém estar pregando e Deus te mostrar a pessoa se prostituindo, bebendo, lá fora. Eu vou lhe mostrar em um texto na Bíblia. E eu já passo aqui para a última parte, que é como corrigir alguém. 2 de Reis 8. Eu vou lhe mostrar que existe a profecia ao contrário. Pastor, é possível ver alguém firme e Deus me mostrar a pessoa se afastando? É. E essa pessoa que Deus te mostrar tem que ser muito humilde. Segundo de Reis 8, verso 7. Eu vou ler, se acompanhe com os seus olhos. Bel-Hadad, o rei da Síria, está doente. E o Eliseu vai visitar ele. Quando Eliseu está chegando, aleluia, o Bel-Hadad chama o empregado dele. Gente, o empregado que limpa o chão, o empregado que tira a sujeira, o empregado do rei, não é nada, só um empregado. O meu empregado, por gentileza, o profeta está chegando aí. Eu queria que você fosse lá receber ele. O Azael disse, sim, meu senhor, vou lá. O Bel-Hadad está de cama, mas é rei. E esse aqui é o empregado. Diz os versículos aí, que quando Azael foi, o Azael chegou, ô Eliseu, sou empregado do rei, uma honra falar contigo. Nossa, que privilégio para mim. Ele mandou perguntar se ele vai ser curado ou não. O Eliseu disse, Deus me mostra que ele vai ser curado da doença, mas ele vai morrer. O Azael disse, peraí, me explica para me passar que eu sou só um empregado. Da doença ele não morre, ok, mas ele vai morrer, sim. Na hora que o Eliseu disse isso, a Bíblia diz que o Eliseu travou no olho do Azael assim, ó. Travou. E ficou mudo. E o Eliseu começou a chorar. E o Azael disse, por que está chorando? Porque Deus me mostra você queimando cidades, você pegando grávidas, abrindo com a espada a barriga delas, pegando a criança, tirando, matando a criança e deixando a mulher morrer lá. Deus me mostra você matando jovens e mulheres. Ó o Azael, ó o Azael, o senhor está errado, está enganado, eu sou só um empregado. Eu quero que você imagine, Deus te mostra muitas vezes o criminoso virando crente. Eu quero que você imagine Deus te mostrando o crente virando criminoso. Deus te mostra muitas vezes o macumbeiro virando crente. Eu quero que você imagine alguém dentro da igreja e Deus te mostrando que essa pessoa vai para a macumba. E você indo falar com a pessoa e a pessoa de vez em ser humilde para aceitar. O Azael disse, não sou eu não. O Eliseu disse, é, porque Deus me mostra que você vai ser rei sobre a Síria. O Azael disse, tudo bem, o senhor está falando, vou voltar para lá. O Eliseu foi embora. A Bíblia diz que no outro dia a maldade já estava dentro do coração, já entrou. No outro dia,
Ele pegou uma espécie de pano molhado, colocou em cima do rosto do rei dele, matou o rei dele, porque não pôde respirar. Passou alguns dias, o pessoal da Síria disse: nosso rei morreu, não tem ninguém aqui que pode reinar no lugar dele. Alguém disse: que tal a pessoa que estava mais perto dele? O Azael. Sem o Azael dizer uma palavra, eles ungiram o Azael, rei sobre a Síria, e toda a maldade que o Eliseu tinha visto no olho dele se concretizou. Não existe super-homem nem mulher maravilha. Se a gente não respeitar as disciplinas espirituais, a profecia, ao contrário, se cumpre. Amém? Amém. Vamos para o último, que é como corrigir alguém. Ainda em Lucas, vamos lá no Lucas 22. Você lembra os 3 nomes que Pedro tinha? O primeiro era Pedro. O segundo? O primeiro era Pedro. O segundo era? E o terceiro era? Cefas. Como corrigir alguém? Como corrigir alguém? Verso de número 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Ele tinha 3 nomes: Simão, Pedro e Cefas. Quando o irmão lê Mateus, Marcos, Lucas e João, o irmão vai perceber que Jesus tinha algo entre ele e Pedro. Todas as vezes que Pedro fazia uma coisa certa, ele chamava ele de Pedro. E todas as vezes que ele fazia algo errado, chamava ele de Simão. Ele conseguia corrigir o Pedro sem que os outros 11 notassem. Por isso que aqui no verso de número 31 está escrito: Simão, Simão. Por isso que quando Jesus disse: e vós quem dizeis que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra. Era mais ou menos aquela ideia da sua mãe quando te corrigia. Tinha uma maneira diferente de te chamar pelo nome, e você sabia que ela estava falando de uma maneira ou falando de outra. Ninguém corrige alguém na frente. Pessoas são elogiadas na frente e corrigidas privadamente. Se alguém quiser corrigir alguém pela frente, é necessário que tenha um acordo com a pessoa. Porque como é que funciona a correção, Douglas, na Bíblia? Correção na Bíblia funciona com algo chamado PNP. PNP. Positivo, negativo e positivo. Se a minha irmã fizer algo que me desagradou, e eu chegar nela e dizer assim: por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Não é característica dela. Mas a maioria das pessoas isso vai gerar rancor de mim e pirraça, uma das duas. Ou ela vai ficar magoada por mim, ou ela vai fazer mais. Por quê? Porque eu só negativei a correção. Eu só negativei a correção. A Bíblia ensina, no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sobre PNP, que é positivo, negativo e positivo. Eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da servidão, eu guiei vocês, positivo, mas vocês me deixaram, me abandonaram, a rainha do céu, aos Balaíns, negativou. Mas se vocês se arrependerem, eu vou limpar vocês, vou purificar vocês. Você não pode corrigir alguém mostrando o que a pessoa fez. Você tem que corrigir alguém mostrando o que a pessoa perdeu por ter feito aquilo. PNP. Porque se você não usar isso, todo mundo que não fizer o que você quer, você vai afastar de você. Você vai afastar de você. Jesus nos dá uma aula sobre como saber corrigir alguém. Simão e Pedro. Amém. Amém. Vamos agora falar sobre Tiago e João. Tudo ok sobre Pedro? Diga amém. Amém. Você está aprendendo? Levante a mão e diga glória a Deus. Vamos lá, Tiago e João. Vamos voltar em Marcos. Eu tenho 10 minutos. Vamos voltar em Marcos. Marcos capítulo 3.
verso 17. Jesus deu um codinome a Tiago e João. Você pode falar aí qual é o codinome? Verso 17, vamos lá. 1, 2, 3. Não, o codinome aí, o apelido, né? Vamos usar esse termo atual, o apelido. Qual que era o apelido? Você pode anotar aí? Boanerges? Você pode anotar aí? Boanerges. Anote aí, Boanerges. Boanerges. Por quê? Por causa do temperamento. Temperamento. E esse Boanerges significava filhos do trovão. Quem anda com Jesus corre o grande risco de ficar parecido com ele. Jesus não nos dá somente a capacidade de fazer milagre, de receber poder. Jesus também nos dá a capacidade de se tornarmos parecido com ele no nosso temperamento, nas nossas reações e ações. Escreva aí no seu papel. Escreva aí no seu papel, por favor. A coisa mais linda que eu posso ouvir é alguém dizer: eu vejo Deus na sua vida. Escreva isso. A coisa mais linda que eu posso ouvir é alguém me dizer: eu vejo Deus na sua vida. A coisa mais linda que eu posso ouvir. Meu querido irmão, Jacó chegou na casa de Labão com a roupa do corpo. Jacó chegou na casa de Labão com a roupa do corpo. E o Labão disse para ele: eu tenho um trabalho aqui para ti. Colocou ele num dos piores. Quando Labão colocou Jacó lá, que Jacó está trabalhando, Deus deu um sonho à noite para Jacó. E disse assim: eu vou passar todo o patrimônio desse homem para ti. Porque não é o local que ele te colocou. É as tuas mãos que eu ungi para prosperar. Deus está visitando a tua vida profissional nessa noite. Deus manda ele dizer o que ele disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Deus tem visto o seu esforço e ele tem honra para a tua vida profissional. Leve essa palavra da parte dele para a sua vida aqui. Qual é a coisa mais linda que você pode ouvir alguém dizer? Mas não é somente agindo, irmão. Não é somente agindo. A sua vida não tem comercial. A minha vida não tem comercial. O que é comercial? Você vê de vez em quando os vídeos, quando a câmera volta e eles não sabem, e eles estão totalmente ao contrário daquilo que eles aparentam. Nossa vida não tem comercial. Não tem. Não tem comercial. E as minhas reações falam muito sobre a minha naturalidade. Vamos ver por que Jesus chamava eles de filho dos trovão. Vamos ver 3 textos que mostram eles fazendo coisas desagradáveis. Eu já começo a concluir a minha fala. Marcos capítulo de número 9, verso 38. Marcos 9, 38. Marcos 9, 38. Olha o que o João diz. Olha por que Jesus chamou eles de filhos do trovão. Olha o que eles eram. Centralizadores. 38. João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsou demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Ele é centralizador. Para ele só vale, só é se está com ele ali. Olha o que Jesus respondeu por ele. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então, mas veja o que habita nele. Ele é uma pessoa centralizadora. Ele está criando uma torre de Babel do Novo Testamento. É só aqui, só pode aqui. Então você anota esse texto aí. A primeira característica sobre Tiago e João: centralizadores. Segundo texto, Mateus 20, 20.
Mateus 20, 20. Os irmãos acreditam que eles persuadiram a mãe e até Jesus e pedir que tivesse uma cadeira especial para eles, à direita e à esquerda do trono. Eles não pensaram nos 10, eles não lutavam pelo coletivo. Eles não lutavam pelo coletivo. Eles queriam destaque dentro do coletivo. 20, 20. Então aproximaram-se dele as mães dos filhos de Zebedeu. Aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-lhe e fazendo um pedido. E ele diz: que quereis? E eles diz que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Não pensaram nos 10. Egocêntricos, vaidosos. Vaidosos. Isso distorce o coletivo. Distorce o coletivo. Isso não é um corpo, não é um corpo. Não é um organismo. Então eles são centralizadores e eles são vaidosos, jactanciosos. Mas não somente isso, eles eram vingativos. Projeto falido, irmão. Como é que o cristianismo vai para frente com alguém que é centralizador, com alguém que é orgulhoso e alguém que é vingativo? Mas a diferença não é quem eles eram. Existem, segundo dizem os profissionais disso, existem 208 tipos de barro no mundo. 208 tipos de barro. E somente 9 são possíveis com eles fazerem vasos. O oleiro sabe. A diferença não está no barro, está no oleiro. A diferença não é quem eles eram, é com quem eles estavam. 3 anos e meio. A centralização, o orgulho e a vingança deram lugar à doçura da pessoa que convivia com eles. No que? Nas reações. Jesus não vencia eles somente com as pregações, vencia com as reações. Vamos ler a vingança. Lucas 9, 51. É o texto que eles não são recebidos pelos samaritanos. 9, 51. Diga comigo, por favor, em alto e bom som, diga Boanerges. Diga Boanerges. Filhos do trovão. Temperamento forte. 9,51 de Lucas. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. 54, olha o que diz 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queremos que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez? Olha isso, irmão. Olha isso. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vocês não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram por outra aldeia. Sabe o que é lindo? Querido pastor Silvio, sua companheira, irmão Everton. Sabe o que é lindo? Lindo, 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 lindo. É que Jesus, quando encontrou eles, falou: Vocês são filhos do trovão. Temperamento forte, vingativo, egocêntrico. Em Atos capítulo 8, quando acontece o avivamento de Samaria, que Felipe está lá, quando o avivamento cria uma proporção muito grande, Felipe diz: vai lá em Jerusalém e pede para os apóstolos dar uma descidinha aqui para ver como é que está. A Bíblia diz que Tiago desceu junto. Eu quero que você imagine como o Tiago, quando chegou em Samaria e viu o avivamento, dentro dele, sem dizer nenhuma palavra, deve ter pensado: ele tinha razão. Aquele tempo não era tempo de esperar resultado deles, era tempo de ter paciência. O resultado era agora. Que nenhum familiar seu que está te dando trabalho. E Deus marcou um encontro para mudar a vida dele em 2025.
O que você precisa esperar dele agora não é resultado. O trabalhar agora não é nele, é em você. Você tem que aplicar a paciência para que em 2025 Deus encontre e você olhe com os seus olhos. Vamos concluir? Como que é o apelido atual de João? Apóstolo do quê? Do amor. O que era filho do trovão, caminhou com Jesus e virou apóstolo e terminou Jesus dizendo: se você não amar o irmão que você, como é que você vai dizer que ama a Deus? Amai-vos uns aos outros, filhinhos. Olha a transformação que ele passou, porque ele conviveu com Jesus, e quem convive com Jesus fica parecido com ele. Ficamos de pé. Preste os livros, guerreiro. Pastor, e o André? Com você de pé eu falo sobre o André. Você pode me ajudar? Diga assim, alto e bom som. Diga: o diabo odeia a mocidade, o círculo de oração, o departamento dos homens, os adolescentes, as crianças, os obreiros. Diga: mas o departamento que o diabo mais odeia na igreja é o de evangelismo, porque é o único que trabalha no campo dele. Todos os outros trabalham aqui dentro esperando a pessoa chegar. O único que vai lá no campo dele é o de evangelismo. Tem um discípulo de Jesus que é chamado de o discípulo que levava pessoas até Jesus. Como é o nome dele? André. Você lembra que a gente leu o passado, presente e futuro de Pedro? 1:42? E está escrito lá no começo do versículo: e levou a Jesus. Quem levou? O André. E encontrou Jesus e disse: que homem, que comportamento, que reação, que vocabulário, que essência. Jesus fica aqui. Foi lá no irmão dele. Quem? Pedro. E disse: que Jesus, faz na vida dele o que o Senhor fez na minha. Levou Pedro. Na multiplicação de pães, quando o obreiro, tem dois tipos de obreiro: o obreiro que traz o problema e o que traz a solução. O que traz o problema é o Felipe: onde compraremos pães para toda essa multidão? Quando o obreiro que traz o problema falou, o obreiro que traz a solução, o André disse: eu estou com um menino aqui, Jesus. Ele levou o menino. Em João capítulo 12, a Bíblia diz que os gregos queriam ver Jesus. E foram até Felipe, dizendo: Felipe, queremos ver Jesus. De vez o Felipe levar para Jesus, o Felipe foi chamar o André, porque o Felipe tinha percebido que quem tinha o dom de levar pessoas até Jesus era o André. O André é um evangelista. Eu profetizo em nome de Jesus, um gigantesco, maravilhoso, ungido departamento de evangelismo nessa igreja, saqueando este bairro das mãos do inimigo e povoando o reino dos céus. Então nós estudamos sobre o Pedro, passado, presente e futuro, profecia ao contrário, como corrigir alguém. Estudamos sobre Boanerges, os filhos dos trovões, o temperamento remodulado pela presença de Jesus. E sobre André, o discípulo que levava pessoas até Jesus. Eu gostaria de terminar a minha fala te indicando 3 livros. Você pode pegar o seu papel para você escrever, ou o seu celular. Você pode anotar 3 livros que eu te indico dentro do meu horário aqui. Como ler a Bíblia livro por livro. Como ler a Bíblia livro por livro. Anote aí, se você quiser tirar foto aqui. Como ler a Bíblia livro por livro. Como ler a Bíblia livro por livro. Este livro vai lhe ajudar muito. Eu não estou lhe vendendo, só estou te indicando. Bom? Não estou lhe vendendo, só estou te indicando. Esse livro vai lhe ajudar a ter uma visão panorâmica de toda a Bíblia muito, muito, muito profunda e intensa. Através da Bíblia livro por livro. Através da Bíblia livro por livro. O brasileiro não sabe valorizar livros. Livros muito, muito, muito profundos são vendidos a um preço muito barato.
Qual foi a última vez que você ligou a televisão e viu um anúncio? Uma biblioteca acabou de ser roubada. Bibliotecas não são roubadas. O brasileiro não valoriza livros. Através da Bíblia, livro por livros. E me escute 30 segundos. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, o cristianismo acabou sofrendo um pouco por causa da conexão do judaísmo com a Segunda Guerra. E Deus levantou um apologista. Apologética é defesa da fé. Das 40 matérias da teologia divididas por Tomás de Aquino, uma delas chama apologética. Apologética, você aprende sobre todas as religiões, a forma que eles pensam, que eles acreditam. E Deus levantou um apologista chamado C.S. Lewis. Você já deve ter conhecido ele pelas Crônicas de Nárnia, você já deve ter assistido o filme ou lido o livro das Crônicas de Nárnia. Dentre muitas obras que esse grande apologista fez, ele fez este livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro vai revolucionar o seu nível de vigilância no dia a dia. Neste livro, um diabo chamado Maldonado, ele é um encarregado de Satã e ele está ensinando um demônio novato chamado Vermilindo a ser demônio. C.S. Lewis foi inspirado por Deus para escrever esse livro. E Maldonado ensina Vermilindo a como destruir a vida do homem que ele está querendo destruir. Posso solicitar duas coisas? Maldonado diz: Vermilindo, quando você entrar na vida do homem, desse homem, não piora a vida dele. Eu sei que a gente tem uma fama, Vermilindo, de entrar na vida do homem e piorar. Mas no livro do inimigo, ele chama Deus no livro de inimigo. No livro do inimigo está dizendo que quando o homem está por baixo, o homem lembra dele, mas quando está por cima, esquece. Então, quando você entrar, mesmo sendo demônio, melhora, porque lá em cima ele não vai lembrar do inimigo. E o Maldonado ensina o Vermilindo aqui. O nome da minha esposa é Luana. Suponhamos que fosse o Vermilindo querendo me destruir. Vermilindo, eu vou ensinar você a fazer o Danilo estar orando pela Luana, de joelho, e levantar para brigar com ela. Eu vou te ensinar a fazer ele levantar da oração para brigar com ela. Vermilindo, eu vou ensinar você a mexer dentro do homem, que o homem convive algum tempo, bastante tempo com alguma pessoa, a expressão facial da outra pessoa vai incomodar ele, vai começar a brigar. Expressão facial. Você imagina o demônio usar a expressão facial de outra pessoa para te incomodar ao ponto que toda vez que a pessoa faz essa expressão você fica irado e precisa falar alguma coisa? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. C.S. Lewis. Não tem nada a ver com Mais Esperto do que o Diabo, Mais Esperto do que o Diabo, apesar do bom livro que é. Foi escrito por uma pessoa que não é cristã. Isso aqui foi escrito por uma pessoa que com certeza quando a gente chegar lá no céu vai estar bem mais perto do trono do que a gente. Amém? Queridos, muito obrigado, pastor Silvio. Espero ter cooperado com a saúde espiritual de vocês. Deus abençoe. Só queria saber porque vocês não perguntaram nada. Vocês gostam de me apertar, né? Com o homem aqui vocês não falam nada, né? Quero agradecer a todos pela presença, tá bom? Deus os abençoe. Nós vamos orar, vamos embora. Para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, eu sou grato a Ti por esse período que aqui estivemos ou estamos, que aprendemos a Sua palavra, ó Pai. Que essa palavra venha frutificar, ó Deus, em nossos corações. Que ela venha enraizar, venha crescer, dar frutos para a glória do Seu santo nome. Ó Deus, usa cada um desse irmão que aqui está para ser um semeador dessa palavra em outros ouvidos. Senhor, nós somos gratos a Ti de verdade por essa noite de aprendizado. Pai, leva cada um do meu irmão em paz, as minhas irmãs em paz, dá uma ótima noite de sono a ele, a ela. Que o Senhor, ó Pai, no dia de amanhã leve ele em paz, traga ele em paz do serviço, para a glória do Seu santo nome. Amém. Estenda a sua mão, com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E você que vai morar no céu, diga amém. Que o Eterno te dê um ótimo dia, amanhã e uma ótima noite hoje, em nome de Jesus.